Boa tarde a todos e a todas. A Ordem dos Advogados Portugueses dá as boas-vindas a todos os presentes. Em nome da Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, vamos dar início à sessão comemorativa do Dia Internacional da Mulher e a entrega do Prémio Elina Guimarães 2025. Começo por cumprimentar a mesa com a Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, a Doutora Fernanda de Almeida Pinho, a Senhora Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, a Doutora Cristina Borges de Pinho, peço desculpa, o Senhor Doutor Luís Barros, filho de Maria Teresa Horta, e em representação da obra social das Irmãs Oblatas, a Irmã Pura González e a Doutora Ângela Leite. A Ordem dos Advogados agradece a presença que muito nos honra dos nossos convidados e todas as entidades que connosco celebram este dia, em especial os presentes. A Presidente do Tribunal de Contas, a Senhora Juíza Conselheira, Doutora Filipa Urbano Calvão, em representação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Senhora Juíza Conselheira Doutora Maria dos Prazeres Beleza, em representação do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, o Senhor Juiz Conselheiro Doutor Pedro Machão Marques, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PCP, a Senhora Assessora Doutora Ana Serrano, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Senhor Juiz Conselheiro Doutor Luís Azevedo Mendes, a Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, doutora Senhora Juíza Desembargadora, doutora Tânia Meireles Cunha, a Senhora Juíza Desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, doutora Adelina Barradas de Oliveira, a Senhora Juíza Desembargadora e Assessora do Supremo Tribunal de Justiça, doutora Clarice Gonçalves, em representação do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, a Senhora Vice-Presidente Engenheira Dina Dimas, em representação do Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, o Senhor Engenheiro António Eduardo Lousada, em representação da Bastonária da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, a Senhora Vogal Tesoureira, doutora Ana Paula Jacome, em representação da Direção Regional do Porto, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Senhora Procuradora doutora Rita Gomes da Silva Brandão, o Vice-Reitor da Universidade Lusófona e membro do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, Senhor Professor Doutor Carlos Alberto Poiares, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Senhor Doutor Luís Neves, o Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Senhor Doutor Orlando Carvalho, em representação da Diretora-Geral da Administração da Justiça, o Subdiretor-Geral Dr. Jorge Tavares, em representação do Presidente do Instituto dos Registros e Notariado, a Senhora Vice-Presidente Doutora Cristina Mesquita, o Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Senhor Doutor Manuel José Ataíde Ferreira Coutinho, em representação da APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a Senhora Doutora Carmen Rasquete, as representantes do Grupo de Estudos sobre a Mulher, Faces de Eva, da Cooperativa Bandim, aqui presentes, a Presidente do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, Senhora Doutora Dulce Rocha, os Vice-Presidentes e Vogais do Conselho Geral aqui presentes, em representação do Conselho Regional do Porto, a Senhora Vice-Presidente Doutora Paula Terrinha Ribeiro, a Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, a Senhora Doutora Alexandra Bordal Gonçalves e a Vogal Senhora Doutora Raquel Alves, em representação do Conselho de Deontologia do Porto, a Senhora Doutora Maria José Castro Lopes, a Presidente do Instituto de Acesso ao Direito, Senhora Doutora Maria de Lourdes Cirgado Trigo, em representação da Comissão dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia, a Doutora Luciana Cordeiro Ribas. Senhores e senhores advogados e restantes convidados. De seguida, a senhora juíza desembargadora, doutora Adelina Barradas de Oliveira, fará a leitura de alguns poemas. Muito boa tarde. Não estava à espera de ser a primeira a ter intervenção, estava à espera de ser a última, mas pronto, olha, os últimos são os primeiros, é o que eu concluo. Muito boa tarde a todos. Gostava de vos dizer ainda que hoje é dia das juízas, é um dia internacional, talvez das juízas, porque nós já fomos em menor número, agora somos em número superior na primeira instância, mulheres.
E na segunda instância também, qualquer dia vamos ter que ter o Dia dos Juízes, o Dia Internacional dos Juízes. Vamos virar isto ao contrário, de certeza. É uma honra estar aqui. É uma honra o convite que me fizeram para ler alguns poemas da Maria Teresa Horta, que eu venho seguindo há alguns anos. Eu só escolhi quatro. Já me disseram que eram poucos e eu vou ter o atrevimento, porque ela era atrevida, de ler um outro no final, que irei ler ali, irei buscar ao meu telemóvel, que já faz parte de nós, é assim um bocadinho um apêndice, anda sempre agarrado a nós, se nos esquecemos dele em casa, voltamos para trás. Pronto, não sei se isso vos acontece. Portanto, fui convidada para, neste dia, que é um dia muito importante para a Ordem dos Advogados, ler, e ela é que é importante, porque foi-lhe atribuída a ela e às Irmãs Oblatas este prémio, de que a senhora Bastonária falará muito melhor do que eu. E eu começo por um poema que define imediatamente a Maria Teresa Horta, do meu ponto de vista. Poema de insubordinação. Sou feita de muitos nós, desobediência e meio-dia. Sou aquela que negou aquilo que os outros queriam. Disse não à minha sina de destino preparado. Recusei as ordens escusas, preferi a liberdade e vivo deste meu lado. E depois vou ler dois poemas que falam das mulheres, porque nós temos aqui, ali sentadas duas mulheres que cuidam de mulheres, o que é muito importante hoje em dia. Não é só defender, é cuidar também. Defender às vezes não é cuidar. Eu penso que na prática, o que fazem na prática é muito mais do que falar de mulheres, é tratar delas, é acolhê-las, é carinhá-las, é dar-lhes presença. E a Maria Teresa fala das mulheres muito melhor do que eu e de qualquer uma de nós, se calhar, não sei. Se calhar haverá aqui alguma mulher que falará melhor de mulheres. Há nas mulheres o sono de uma ausência como uma faca aberta sobre os ombros, à qual a carne adere impaciente, cicatrizando já durante o sonho. E há também o estar impaciente, calarmos impacientes todo o corpo. Sorrir não devagar, claramente, lugares inventados sobre os olhos. E há ainda em nós o estar presente, diariamente, calmas e seguras. Mulheres demasiado serenamente nas casas, nas camas e nas ruas. E como toda esta herança não chegasse, como se ainda quiséssemos aumentá-la, fechamos os braços de cansaço, como se da vida chegasse o inventá-la. E se do sono nos vem o esquecimento, quantas insónias cansamos por de dentro. Elas, elas iludem as escurezas dos rostos, a negrura das nódoas do corpo. Desatam os nós que lhes ataram, atam e algemam a alma e os pulsos. Conversam entre si coisas de enredo, lançam luz nos recantos. Feiticeiras ardilosas, filhas da harmonia, partilham as tempestades, derrubam, suturam, fiam. Ó doçuras sigilosas no aço do destempero, de incêndios e desesperos, virados pelo avesso, a paixão e a razão entre si tão divididas. Elas recusam, derrubam, dominam as próprias vidas com a sua inteligência, tornam-se donas do tempo, a semearem agruras pelos meandros do vento. E por questões de princípio, mas este não é o último, vou ler o poema da Maria Teresa Horta, que tem exatamente esse tipo. Não me exijam que diga o que não digo. Não queiram que escreva o meu avesso. Não ordenem que eu aceito o que recuso. Não esperem que me cale e obedeça. E porque a poesia dela não é só esta força e esta doçura, tem muito de erótico também. Eu vou-vos ler um último poema, já que cometi a asneira, passa a expressão, de trazer apenas quatro poemas da Maria Teresa Horta. Joelho. Põe um beijo demorado no topo do teu joelho. Deixo-te a perna arrastando a saliva pelo meio, onde a língua segue o trilho até onde vai o beijo. Não há nada que disfarce de ti aquilo que vejo.
Em torno um mar tão revolto, no cume o cimo do tempo, e os lençóis desalinhados como se fosse de vento, volta então ao teu joelho, entreabrindo das pernas, deixando a boca faminta seguir o desejo nelas. Muito obrigada. Peço desculpa. O Prémio Alina Guimarães foi instituído pela Ordem dos Advogados em 2016 e visa distinguir personalidades e ou entidades nacionais que se tenham destacado especificamente na defesa dos direitos das mulheres e na defesa da igualdade de género. Em 2025, o Conselho Geral deliberou a atribuição do Prémio Alina Guimarães a Maria Teresa Horta, a título póstumo, e à obra social das Irmãs Oblatas. Relativamente a Maria Teresa Horta, na deliberação do Conselho Geral é destacado o seu papel na defesa dos direitos das mulheres e a coragem que demonstrou em desafiar a ditadura e o sistema judicial que oprimiam as mulheres escritoras, em particular durante o Estado Novo. Bem como o facto de ter sido uma lutadora incansável pelos direitos das mulheres e um exemplo como feminista, cuja obra enquanto escritora, poetisa e jornalista contribuiu para a consolidação dos direitos civis das mulheres e influenciou as gerações seguintes. Vamos agora ver um pequeno vídeo. De poesia chamado Minha Senhora de Mim, que é um livro pequenininho, e incendeia-se o meio literário português, e não só, o meio político. E imediatamente, 5 dias depois, a PIDE, não a censura, a PIDE em si própria vai a Dom Quixote e faz a apreensão do livro. Mais ainda, o Moreira Batista chama a Senua Becassis, que era dona da Dom Quixote, e diz-lhe porque é que a senhora faz uma coisa destas, porque esta senhora vem-lhe dizer que agora está proibida, mas torna a publicar esta senhora. Vai, eu fecho-lhe a casa. Não proíbe só o livro, fecho-lhe a casa, fecho-lhe a sua editora. E ela perguntou, mas porquê? Qualquer livro? E ele respondeu, olha, se publicar a história da carochinha Maria Teresa Horta, eu fecho-lhe a editora. A violência foi tão grande que eu fui espancada na rua, que o meu telefone não parava de tocar, que no jornal onde eu estava, que era a capital, a telefonista tinha que fazer uma triagem, e a segunda triagem era feita pelo o meu colega Rogério Fernandes, que estava à minha frente e que fazia a segunda triagem. E a violência era tão grande que eu costumo dizer que até o vento era fogo no meu cabelo. As novas cartas com a Maria Isabel Barreira e a Maria Velha da Costa a seguir, eu tenho ainda como ideia a desobediência que me levou a escrever aquele livro e a desobediência que me estava a levar a escrever aquele livro, e isso valia tudo. Valia sermos presas, valia a prisão, valia tudo. Porque as novas cartas portuguesas não foi posto como uma proibição política, mas porque nós éramos, o livro era pornográfico, obsceno,
e havia um crime de liberdade de imprensa, aí nós percebemos que havia um grande perigo para nós e que íamos direitinhas às mónicas, porque aquilo que eles queriam, o que era um livro eminentemente político, transformá-lo numa falta de respeito. Eu ouvi o Marcelo Caetano, nas conversas em família, dizer: são 3 mulheres que não são dignas de ser portuguesas. São 3 mulheres que vergonham o país, que não são patriotas. Ora bem, quando isto é dito, tudo pode acontecer. Portanto, nós sabíamos que ia ser presas e aí resolvemos tentar falar com as escritoras, alertar as escritoras para este facto. Eu que não estava mais perto e que era a nossa segunda língua na época, que era o francês, era com certeza, obviamente, que elas estariam mais perto de nós, porque estavam mais perto de grupos de mulheres e eram feministas. A Marguerite Duras, a Christiane Rochefort e a Simone de Beauvoir. Mandámos 3 livros através de um amigo da Isabel, que corajosamente os levou com eles, e levou 3 livros, 3 cartas, e explicávamos isso. Mais dizíamos: as mulheres latino-americanas que aí estão, a maioria são brasileiras, peçam para fazer a imediata tradução, para vocês verem que isto não é um panfleto, isto não é a Bíblia do feminismo, isto é uma obra literária, uma obra política também. E na verdade, a partir daí, a Gilda Grilo era uma dessas mulheres, foi incumbida de ir a um congresso feminista na Alemanha que havia na altura e pede e levanta a questão de se votar a primeira causa feminista mundial. E realmente foi o que aconteceu, e a partir daí mudou tudo, porque em qualquer parte do mundo ocidental havia mulheres à frente das embaixadas, onde não havia embaixadas portuguesas, havia mulheres lá, havia mulheres em Lisboa, havia mulheres ao nosso lado, havia as televisões do nosso lado, havia os jornalistas do nosso lado, e foi uma solidariedade espantosa a desmentir aquilo que é: os homens são muito solidários uns com os outros, as mulheres detestam-se umas às outras. Homenagear a Maria Teresa Horta é homenagear a liberdade, é também lembrar quem ela foi, redescobrir a sua obra, que é tão fundamental, e não nos cingirmos apenas à sua poesia, contemplar também a ficção, contemplar os seus textos jornalísticos, as suas crónicas. A Teresa era uma mulher muito multifacetada, nós devemos-lhe muito, nós mulheres, nós feministas, nós escritoras, nós jornalistas, e é extraordinário que se possa homenagear a Teresa ainda hoje e sempre, e que o tenhamos feito tão pouco enquanto ela esteve viva. É uma das amarguras que eu tenho, confesso, e também tenho esta ideia de que é urgente transmitir quem a Teresa foi para o país, aos mais novos, às gerações mais novas, porque a Teresa foi fundamental para um percurso, mais uma vez, de liberdade, para uma ideia de democracia, para a denúncia da condição feminina, que ainda hoje, infelizmente, não é aquilo que seria desejável. Estamos no mês de março e já morreram 5 mulheres às mãos de homens desde o início do ano, e no ano passado tivemos 32.000 queixas de violência doméstica, sendo que a morte das mulheres em Portugal é um dos crimes mais graves de todos e aquele que é frequentemente praticado. Portanto, arranjar políticas públicas que possam, de alguma forma, prevenir a violência doméstica é importantíssimo. A Teresa advogava esta causa. A Teresa nunca deixou de pensar na condição das mulheres portuguesas, das meninas. Durante a pandemia preocupava-se muito em saber como é que era possível viver confinado com agressores, o que é que isto ia dar. Este debate precisa de ser feito, precisa de ser alargado.
E é incrível que a Ordem dos Advogados possa homenagear a Teresa neste momento. Fico mesmo muito contente e desejo que seja uma cerimónia feliz e em liberdade. Peço agora à senhora bastonária e à senhora presidente da Comissão dos Direitos Humanos que venham entregar o prémio ao Dr. Luís Barros, por favor. Obrigada. Dr. Luís Barros, agora convidava a dar umas palavrinhas, por favor. Bom, não há muito que eu possa dizer. Sinceramente, ainda está muito quente a morte da minha mãe. A única coisa que eu posso aqui dizer é que, primeiro, é com muito orgulho que eu recebo o prémio dado pela Ordem e em especial pela senhora bastonária. E o que a Teresa deixou alicerces muito importantes e mais do que nunca neste momento é preciso outra vez voltar à luta, porque os tempos que nós estamos a passar são tempos muito negros e são precisas muitas Teresa Hortas neste momento, muitas mesmo, porque senão isto não vai resultar muito bem. E é isto que eu tenho a dizer só. Muito obrigado. Obrigada. Passamos agora à obra social das Irmãs Oblatas. Na deliberação de atribuição do prémio é reconhecida a sua ação na luta pela inclusão e direitos das mulheres que exercem ou já exerceram prostituição e ou são vítimas de tráfico de seres humanos para fim de exploração sexual. E o seu papel como instituição de referência no apoio a esta população, quer através do Centro de Acolhimento e Orientação à Mulher das Irmãs Oblatas, quer através da ação das equipas de rua. Salientar ainda que ao longo dos 37 anos de intervenção em Lisboa, a obra social das Irmãs Oblatas tem estabelecido uma relação privilegiada de proximidade e confiança com as mulheres que exercem prostituição, contribuindo assim para a defesa dos seus direitos. Vamos agora conhecer melhor esta instituição através de um vídeo. Temos projetos sociais em diferentes países. Eu acho que agora são cerca de 50 projetos assim, em 16 países diferentes. Muito bem. Uns países têm mais projetos que outros. Aqui em Portugal é só este, mas por exemplo em Espanha são 16. E começa tudo em Espanha, em Cinco-Muselos, que é uma vila perto de Madrid, onde os nossos fundadores abrem a primeira casa onde acolhem estas mulheres que estão nestas situações, porque percebem que é uma necessidade. Portanto, o serviço começa todo a partir desta realidade. Exatamente, muito e depois vai-se espalhando pelo mundo e é operacionalizado em projetos sociais. Acordos com o Banco Alimentar, que é temos um cabaz que damos às mulheres mensalmente
O que nós fizemos uma remodelação no início do ano passado foi passar para uma mercearia social, ou seja, nós continuamos a receber os produtos do Banco Alimentar, mas a ótica é que elas venham cá às compras, ou seja, que elas venham cá e que possam fazer as suas compras como se fossem um supermercado. Temos aqui um sistema de créditos para sabermos mais ou menos o que é que equivale, não é, cada produto, o valor de cada produto, e elas podem escolher o que querem. É uma maneira de combater novamente o desperdício alimentar, certo, mas também que elas possam ter só aquilo que precisam, mais ou menos, não é? E certo, que possam escolher, e isto também é muito empoderador, muito de reforçar a autonomia, a capacitação, porque elas vêm cá fazer as suas compras para as suas casas e tem e conseguem colocá-las em posto de trabalho quando conseguem, enfim. Sim, então nós temos também um serviço de apoio ao emprego, que é dado por uma colega de Cacilha, aliás, ela está agora no entendimento, e é ainda trabalhado isso, ou seja, fazer o currículo, a preparação para a entrevista, todo o trabalho que é de reflexão para, ok, que área é que faz sentido, quais é que são as tuas competências, precisas de formação, não precisas, estabelecimento de prioridades, todo esse trabalho é feito e há uma preparação, claro. Nós, felizmente, temos conseguido encaminhar para muitos sítios de emprego e algumas delas ficam para trabalhos temporários ou não, mais longos, e sim, e acontece. Mas isto também... Também fazemos distribuição de material preventivo, pronto, que é sempre, para nós é um serviço importante, mas também é um veículo de contacto com elas, e depois é muito o acolhimento que fazemos aqui, mas na rua, ou seja, mostrar que estamos disponíveis, mostrar os nossos serviços, dar-nos a conhecer, convidá-las para vir cá, todo esse trabalho de criação de relação, mas também em sítios onde elas também já estão, porque muitas delas não conseguem ou não querem deslocar-se até cá. E para nós é importante também ir ao encontro e poder ter esse contacto com elas. E é a quantidade maior de mulheres que nós contactamos é mesmo quando vamos fazer equipas de rua, e por isso nós fazemos equipamento preventivo, estamos a falar de quê? Equipamento de saúde? Sim, ou seja, preservativos masculinos, femininos, lubrificantes e também informação, ou seja, temos sempre muitos folhetos informativos de várias áreas a divulgar os serviços que temos aqui, os serviços complementares ao nosso, porque nós não temos aqui tudo, mas temos parceiros que oferecem serviços adicionais aos nossos, e também é importante divulgar. Por exemplo, temos aqui ao lado uma organização que faz rastreios à saúde, que é uma coisa que nós não fazemos aqui, mas que vamos colaborando e encaminhando tudo isto, e depois também é importante. Peço, por favor, à Senhora Bastonária e à Senhora Presidente da Comissão dos Direitos Humanos para entregarem o prémio. Obrigada, muito obrigada. E agora a doutora Ângela vai-nos deixar uma mensagem da irmã Pura Gonzalez. Então, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. As minhas palavras de agradecimento são dirigidas ao Conselho Geral e à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados pela criação e também pela atribuição do Prémio Ilíria Guimarães. E faço este agradecimento na pessoa da bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, que hoje também nos confere esta distinção. Por isso aqui o nosso obrigado. E permeia o nosso empenho na luta pela inclusão e pelos direitos das mulheres em situações de prostituição e tráfico para efeitos de exploração sexual. E ao fazê-lo, estão também a reconhecer o trabalho da equipa, aqui presente também,
dos voluntários que colaboram connosco todos os dias e das entidades parceiras com quem trabalhamos também todos os dias. Mas não só. Estou a reconhecer também o trabalho da Congregação das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. A reconhecer muitas mulheres e os seus filhos com quem estamos a percorrer um caminho. E é um caminho de coragem, de denúncia e a impulsionar a mudança social. Obrigada a todas estas mulheres que connosco partilham as suas histórias de vida, caracterizadas pela resiliência, legitimação de direitos e coragem. É tudo isto que precisamos, nós, as entidades e as pessoas que com elas nos unimos na mesma luta. Como representante das Irmãs Oblatas, aceito este reconhecimento e faço consciente da responsabilidade que isso implica. A nossa missão, desde 1864, quando se iniciou em Madrid, Espanha, é oferecer abrigo, acolhimento e, junto das mulheres que vivem em situação de prostituição e tráfico para fins de exploração sexual, gerar oportunidades de promoção humana, consolidar potencialidades e exercer o compromisso ético, cívico e evangélico de reivindicar direitos fundamentais, denunciar e tornar visível situações de desumanidade e exploração. Fiéis à nossa missão, continuaremos a agir com cuidado e exigência através das nossas ações nos diferentes projetos sociais de Oblatas. A prostituição em Lisboa, e à semelhança do que se passa no resto da Europa, assume novas formas que a tornam cada vez mais invisível e, por isso, mais vulnerável e com mais riscos. Todos os anos chegam até nós, ao nosso centro Caómio, cerca de 200 mulheres. E em 2024 não foi diferente. A equipa contactou com cerca de 450 mulheres em situação de prostituição de rua, apartamentos e bares, onde se encontram mulheres muito vulneráveis e também muito isoladas e sem proteção. A destruturação é cada vez maior, devido também a situações estruturais da cidade que tendem a ser cada vez mais difíceis. A habitação, o difícil acesso à documentação, o acesso à saúde. São muitos os desafios para as mulheres que se encontram nestas situações. As necessidades que existiam quando as oblatas chegaram a Lisboa há 37 anos continuam a existir. Apenas muda o cenário. E continuamos ao lado das mulheres, de mão dada com elas, e sabemos que nem elas nem nós estamos sozinhas. Da nossa parte, em todas as nossas ações, estamos empenhadas na criação de uma mudança social que, através de políticas igualitárias, ofereça respostas integrais às mulheres que se encontram em contextos vulneráveis, onde se pratica a prostituição, que incluam medidas económicas, habitacionais, sanitárias, jurídicas, educativas e laborais adequadas a elas. Juntamente com as mulheres que atendemos e as suas famílias, unimos-nos para denunciar todos os tipos de violência de género. E fazemos-lo porque é a nossa missão. E quero terminar com a frase inspiradora que o nosso cardeal Tolentino Mendonça nos oferece. A nossa vida não depende apenas de nós e das nossas escolhas. Estamos todos de mãos dadas uns com os outros. Este prémio permite-nos experimentar e viver a esperança, porque podemos contar com vocês, pessoas que trabalham nesta entidade e que defendem os direitos das mulheres e a justiça. Estamos juntas na luta por um mundo novo. Muito obrigada, muitas graças. Usará agora da palavra a Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, doutora Cristina Borges de Pinho, que nos falará sobre a importância da defesa dos direitos das mulheres e na defesa da igualdade de género. Boa tarde. Saúdo todos e todas as ilustres convidados e convidadas e os excelentíssimos colegas aqui presentes e também as excelentíssimas colegas. O tema, posto na boca de uma advogada, demoraria muito e só temos 5 minutos. Enfim,
Todos nós sabemos que ao longo da semana passada e desta semana se vão efetuando um conjunto de celebrações do Dia da Mulher. E muito foi dito sobre os direitos que já foram alcançados nos nossos 50 anos de democracia, mas do muito que nos falta ainda alcançar. E nestas comemorações deve ficar a nota, fundamentalmente mais do que a celebração, é um convite à reflexão e também à ação. Se cada uma de nós, cada um de nós puder tocar o outro, a outra, a mulher, a rapariga, dotando-a de dignidade, de direitos, já terá feito muito. Eu hoje convocaria apenas um tema que, enfim, a semana passada tive também a oportunidade de falar nele a propósito da diretiva do Parlamento Europeu, a Diretiva 1385 de 14 de maio de 2024, e que convida os Estados, membros da União, a harmonizarem a sua legislação até 2027 e dentro dessa diretiva, aquilo que eu me interrogo e gostaria de hoje trazer à colação é uma violência terrível contra as mulheres. A violência doméstica, sem dúvida. A violência contra as mulheres, que ultrapassa os quadros legais do ilícito típico de violência doméstica, mas onde se inclui a violação. Como é que no nosso país, que é um país dito seguro, existem tantas e tantas violações? Eu devo dizer-lhes que, ao contrário do que durante algum tempo defendi, estou agora com a diretiva no convite que faz aos Estados de consagrar o crime de violação como um crime de natureza pública. A violação já não pode depender de queixa da ofendida, porque a ofendida teme a retaliação. A ofendida teme a estigmatização social. E as cifras, por vezes ocultas, ou mais do que ocultas, ou tendencialmente ocultas, vão crescendo. E nós não sabemos se ela cresce ou não, porque são, como o nome indica, ocultas. Mas o que nós sabemos é que a taxa de reincidência no âmbito desta tipologia criminal é enorme. E, portanto, saúdo também uma petição pública que está em curso, que inclusivamente tem como primeiros signatários pessoas que se encontram nesta sala, pela coragem que têm também em prol dessa diretiva de dizer basta, porque uma mulher batida, uma mulher que é, do ponto de vista agredida, do ponto de vista físico, do ponto de vista económico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sexual, é uma mulher que não pode estar em condições de igualdade com os homens para aceder ao que quer que seja. E uma mulher batida é uma mulher que vai permitir a continuação deste clima que todos nós conhecemos de desrespeito, desigualdade. E tudo isto contra os princípios fundantes da União, que veem na igualdade e na não discriminação o pilar fundamental da cultura da União Europeia. Há um aspecto importante a salientar também nesta diretiva, é que temos de acabar com determinados estereótipos. E nisso a comunicação social pode ter um papel importantíssimo. A educação, sim senhora, não só a educação formal, mas também a educação informal e os meios de comunicação social podem e devem formar-se para acabar com os estereótipos da mulher ou das imagens da mulher sexualizada, com
a culpa das mulheres por terem sido agredidas do ponto de vista sexual, inclusivamente pela forma da indumentária ou da provocação. E um convite também à reflexão, porque é preciso educar todos e todas de que o não é não. O consentimento ou falta dele numa relação de intimidade, numa relação sexual, gera sempre uma responsabilidade criminal, um crime. E temos de acabar com aqueles mitos, os mitos arcaicos de que o violador é um desconhecido, a mulher é violada porque quer, a mulher não resiste ou tem de resistir ao seu agressor. E enquanto este estereótipo, enquanto este combate não for feito, nós podemos ter juízes formadíssimos, magistrados do Ministério Público com uma formação extraordinária, funcionários judiciais, agentes dos órgãos de polícia criminal, advogados e advogadas. Podemos ter todo um corpo jurídico, legislativo, judicial apto, o que ajuda e muito. Mas se a educação não começa por casa, esta luta é uma luta perdida. Porque os violadores, os agressores, não estão necessariamente nas polícias, na advocacia, no Ministério Público. Estão em casa. Dormem com as vítimas. E por isso, este combate tem de ser um combate educacional feito a partir de instâncias formais, mas também informais. E aqui fica o meu apelo hoje, que é um dia também de celebração e com uma palavra de esperança. De esperança, porque não é só aquilo que ouvimos na comunicação social das penas suspensas na sua execução, dos magistrados que não ligam a estas questões, de que as vítimas são revitimizadas quando apresentam ou quando se apresentam perante o sistema judicial, perante os órgãos de polícia criminal. Não, há esperança. Ainda hoje, um coletivo misto no Tribunal de Sintra aplicou uma pena efetiva de prisão de 10 anos a uma situação de violência doméstica com uma tentativa de homicídio, diríamos daqui por uns tempos, feminicídio. Bravo coletivo, uma esperança para as vítimas e, efetivamente, uma esperança para todos nós. Muito obrigada. Por fim, usará da palavra a senhora bastonária que encerrará a sessão. Então, muito boa tarde a todos e a todas. É um prazer receber-vos aqui num dia em que celebramos o Dia Internacional das Mulheres. Muita gente diz que não é um dia que faça falta, que nós já temos todos os nossos direitos no papel, talvez, mas ainda temos uma longa caminhada a fazer. A minha primeira palavra de agradecimento, para além da presença de todos vós aqui, é para a minha querida amiga, a senhora desembargadora do Tribunal da Relação de Lisboa, que nos honrou com a leitura de vários poemas. Ela própria também uma poetisa. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para ler aqui um pouco daquilo que foi a poesia da Maria Teresa Horta. Agradecer também aos homenageados aqui, que nos fazem sentir tão pequeninos, não é? Porque não podemos nunca imaginar o que de bom se passa no mundo, não é? A Maria Teresa Horta é realmente aquela mulher que todos nós ouvimos falar e conhecemos, foi agora recentemente incluída na lista das 100 mulheres mais influentes e inspiradoras do mundo pela BBC. E é verdade, é uma mulher inspiradora porque quando eu falo sobre estes temas, tenho uma certeza, é que eu vivo num Estado de Direito Democrático e pese embora me possam dizer que eu sou meia doida, nunca correrei o risco de ser encarcerada, de ser torturada
de ser presa por dizer aquilo que eu penso. E isso faz uma enorme diferença, porque não é corajoso fazer isto. Hoje é fácil. Nós podemos falar livremente. No tempo da Maria Teresa isso não era assim. Ela aqui o disse e é verdade. E nós já ouvimos nesta sala o testemunho de muitas mulheres a dizerem isto. Nós sabíamos que íamos ser presas. Foi assim que tivemos aqui o ano passado, na ação comemorativa dos 50 anos também, do 25 de Abril, alguém que organizou a primeira manifestação feminista e sabia, disse, nós sabíamos, mas tínhamos que fazer este percurso. Porquê? Porque era o correto. E é isto que nos tem efetivamente de inspirar. Eu digo muitas vezes isto, que por cada ato mau no mundo há 1 milhão de atos bons. E nós temos aqui presentes as Irmãs Oblatas para nos dizerem isso mesmo. Uma instituição para mim totalmente desconhecida e que eu não tinha sequer ideia que fazia este trabalho absolutamente magnífico, mas que afinal está entre nós há 30 e muitos anos, todos os dias no terreno, a acudir silenciosamente e sem fazer nenhum alarido disso a quem precisa. Às mulheres que são rejeitadas por toda a gente, por toda a sociedade, que não são olhadas sequer como pessoas. E Vossas Excelências fazem este magnífico trabalho. Portanto, nós aqui, a única coisa que fazemos hoje é dar-vos um pequeno tributo, uma coisa muito pequenina, simbólica até, em nome daquilo que fazem pelas nossas filhas, pelas nossas mães, pelas nossas mulheres. Porque na realidade tem que haver esta coragem de combater este flagelo, de ajudar as pessoas e de tratá-las acima de tudo como aquilo que são, seres humanos. A minha gratidão para com o vosso trabalho não tem palavras pessoal e institucional. E, portanto, muito obrigada a quem trouxe até nós esta vossa obra, que foi uma conselheira, que por acaso hoje não está aqui presente, mas foi a doutora Filipa Santos Costa, que vive aqui na zona de Arroios e que nos disse, não, não, mas elas têm uma obra absolutamente fantástica. E é verdade, eu pude assistir com os meus próprios olhos. Agradecer-lhe também neste momento ainda de dor, mas de facto nós já tínhamos programado este prémio para a Maria Teresa, foi com uma enorme tristeza que não o pudemos entregar diretamente a ela, mas sabemos também que é um pequeníssimo tributo para a grandeza da Teresa, que nos vai realmente dando como inspiração e exemplo esta desobediência que eu adoro. É isto mesmo, sermos desobedientes faz falta, mesmo num Estado de Direito Democrático, mesmo sabendo que existe a lei, nós temos que continuar a desobedecer aos estereótipos, a desobedecer àquilo que está mal e a lutar por uma sociedade melhor e mais igualitária. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença aqui, por terem partilhado connosco este finalzinho de dia, para podermos prestar tributo a tão honrosas pessoas que nos servem, que nos serviram sempre com o seu exemplo e com o seu trabalho. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Agradecemos a presença de todos e todas e deixamos o convite para um pequeno coffee break. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.